Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Carlos Orfan e este é o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Se lembra, primeiramente, de curtir, de pelo menos se inscrever no nosso canal, né? Se você gostar do vídeo, dê um like. Se não gostar, também dê um like para ajudar o nosso canal, certo? E não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, que é para a gente poder ir ganhando mais espaço aí nos estudos da doutrina espírita. Nós estamos continuando hoje, então, o nosso estudo do livro de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, esse livro aqui. E hoje nós contamos aqui com a presença do nosso Carlos Simões, para falar com a gente sobre religião em espírito e verdade. É o capítulo do livro da página 247 na minha edição. O Carlos é professor, né? Aliás, ele é professor de literatura e filosofia. Ele leciona há 20 anos, mais de 20 anos, em vários cursinhos da capital e cidades da Grande São Paulo. Ele mora atualmente em Guarulhos e é instrutor do NEF, Núcleo de Espiritismo, de Estudos de Espiritismo e Filosofia. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Carlos. Mais uma vez, é um prazer, uma alegria a gente estar podendo, né, estabelecer esse novo contato e essa nova oportunidade de poder aprendermos. Muito bem. Então, nós vamos aqui, sem mais delongas, passar a palavra para o Carlos, para ele começar a falar com a gente aí sobre esse tópico, religião em espírito e verdade. Vamos lá, Carlos. Carlos, primeiramente, eu acho que é sempre um prazer poder dialogar, poder interagir com o texto do Herculano Pires. Eu acho que, em função do papel que ele desempenhou no movimento espírita, as contribuições que ele sempre traz, eu considero decisivas, palpitantes e mais do que pertinentes para qualquer época. Eu acho que, sobretudo, para a nossa época. A interlocução com o Herculano Pires, com a sua obra como um todo, se faz como que uma passagem obrigatória, uma exigência mesmo, para que a gente possa desenvolver variadas questões. Então, para mim é um privilégio poder olhar o texto, aprender com o texto, tentar, ao mesmo tempo, dialogar no sentido possível do termo, ou seja, poder estabelecer, inclusive, tensões com algumas questões que o Herculano propõe, e daí a gente poder dimensionar perspectivas, visões mesmo, contribuições que cada um de nós, todos nós, teríamos a oferecer. Na divisão dos tópicos do Herculano Pires, ele trabalha o texto Religião, Espírito e Verdade em 4 horizontes ou 4 perspectivas. E desde a base, desde a primeira, ele nos fala uma coisa importantíssima que consta lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, chamado de Leis Morais, e aquela afirmação que é fundamental, que consta lá dizendo que a lei natural é a lei de Deus. Ou seja, o que se supõe como experiência da lei divina corresponde à ideia mesma de natureza. E, nesse sentido, ele vai filtrando as suas perspectivas para se marcar as leis morais como uma espécie, ou espécies, né, no caso do plural, de um gênero que está inscrita na lei natural. E, nesse comentário que ele tende a formular, a oferecer, eu acho que ele nos dá um ponto nevrálgico que eu considero importantíssimo. Ele diz lá que as religiões, como fenômenos éticos, formas de educação moral das coletividades humanas, nada mais são do que processos diferenciados, segundo as necessidades circunstanciais e temporais da evolução, pelos quais as leis morais se manifestam no plano social. Essa leitura de se pensar as religiões como uma manifestação no plano social de discursos validados histórica e socialmente, faz com que a gente enxergue as religiões como contribuições para o seu próprio tempo, cada qual ofertando a sua decisiva perspectiva e horizonte daquilo que lhe corresponde como os vários questionamentos, e, ao mesmo tempo, ele pensa as religiões como fragmentações temporárias,
no processo único da evolução humana. Ou seja, formas progressivas, diz o Herculano, de esclarecimento espiritual do homem. Sendo assim, cada qual, no prisma religioso que lhe seja próprio, tenta responder às suas questões no sentido datado do seu próprio tempo, das suas próprias formulações. E, nesse sentido, o Herculano, eu acho que ele diz muito bem que o Espiritismo tem um papel importante nesse processo, não como uma religião a mais, mas como uma espécie de auxiliar dessas perspectivas todas religiosas que foram sendo dadas e validadas no tempo. E nesse prisma, o Herculano diz que o Espiritismo é capaz de fornecer às religiões armas tanto racionais quanto experimentais, marcando e legitimando variados dos seus postulados, sem que o Espiritismo seja em si mesmo mais uma religião. Nesse sentido, o Espiritismo não pretende, diz o Herculano, ser uma religião social. E logo não está no plano das disputas, né, de lugar, no que se entende por dimensões teológicas de um discurso que se pretenda autorizado. Se você pensa, por exemplo, as discussões teológicas como disputas mesmo, né, de uma melhor interpretação de um texto sagrado, o Espiritismo nem isso tem. Primeiro que o Espiritismo não tem um texto sagrado. A obra de Kardec, desde a sua fundação, nos é ofertada como um texto para diálogo, enriquecimento e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento da racionalidade sem que o ser que a isso se dedique se submeta a um texto que se pretenda hierárquico ou dogmático. Nesse sentido, o Espiritismo não nem pretende ser uma religião social, não disputa qualquer lugar entre as igrejas e as seitas, mas, ao mesmo tempo, consegue oferecer uma espécie de contribuição para completar uma espécie de obra de espiritualização do mundo. Com esse prisma, a finalidade do Espiritismo se assemelha muito àquilo que foi proposto por Jesus. Eu acho que Jesus não foi aquele que veio fundar religião. Ele veio como judeu, partilhou a sua existência junto a essa comunidade judaica, mas me parece que naquele prisma histórico em que ele foi colocado, e eu acho que foi um ser realmente fundamental, ele veio oferecer uma interlocução de uma religiosidade interior, muito mais do que aquelas que estavam sendo evidenciadas no seu próprio horizonte histórico. Por isso que talvez ele tenha causado variados incômodos, junto inclusive à própria casta religiosa do seu próprio tempo. Ou seja, ele veio formular um questionamento de uma religiosidade que funcionava por dentro, ou seja, de dentro para fora e não de fora para dentro, como no geral se costuma fazer quando o sentido se quer ou se pretende demasiadamente dogmático. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo se vai auxiliar, se vai oferecer contribuições inestimáveis no sentido de aprofundar aberturas que tradições religiosas se têm pautado. O Espiritismo não vem condenar qualquer que seja. O Espiritismo não tem esse pressuposto de contrariar, combater, negar ou destruir qualquer religião. Mas ele se vê com um escopo, uma pretensão de talvez auxiliar em algum prisma. Ou seja, o Espiritismo não coaduna, não endossa qualquer validação exterior de religião enquanto instituição organizada. O Espiritismo não tem um sacerdócio organizado, não tem um livro sagrado. O Espiritismo não tem formalismos de uma ritualística visível. O Espiritismo ele se apresenta absolutamente destituído de qualquer aderência às circunstâncias de discursos religiosos quaisquer. E por esse prisma, o Espiritismo se propõe colocar além dessas mesmas convenções circunstanciais. Logo, o Espiritismo não condena, aliás, considera todas legítimas no seu horizonte, e, ao mesmo tempo, o Espiritismo considera todas elas, em muito sentido, contribuições importantes, né, para aqueles que a elas se vinculam em caráter de transparência e de legitimidade. Por esse prisma, eu acho que é fundamental a consideração
que para o Espiritismo há uma tolerância, um respeito, uma consideração por todo e qualquer viés religioso, por todo e qualquer prisma ou confissão de fé, e dialoga de maneira muito respeitosa. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo, consoante a questão 653 de O Livro dos Espíritos, tende a formular uma religiosidade em que a ideia da interioridade se sobrepõe mais que qualquer coisa. Então, por exemplo, na lei de adoração, que é o fundamento e a razão de ser de todo o processo dito religioso, os espíritos dizem que a verdadeira adoração é a do coração, ou seja, é a adoração por dentro, é aquela que se coloca pautada de uma energia, né, de uma espécie de virtude que funciona num calor interior na direção do seu próximo, ou seja, aquela adoração que aquilo que é talvez chamado também de religiosidade em espírito e verdade. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo não se coloca a nenhuma outra hipótese religiosa que se presta a uma adoração exterior. Cada qual deve se movimentar segundo as suas concepções e constituições evolutivas. As suas condições evolutivas são aquelas que dão o sentido de legitimação ao discurso, inclusive também religioso. Agora, pelo Espiritismo, o espírito de tolerância se deve pautar sobremaneira, ou seja, deve se destacar muitíssimo. Sermos tolerantes, entendermos o modo de apreciação, de concepção, de assimilação, de adoração de todos os seres, e em todos os casos pensá-las todas como fundamentalmente respeitáveis. Mas o Espiritismo, nesse sentido, se legitima não pela salvação pela fé, ou mesmo por uma verdade, e diz bem o Herculano. Fundamentalmente, o que está posto pelo Espiritismo é uma salvação pela caridade, ou seja, não é fora do Espiritismo que há salvação, mas é fora da caridade que não há salvação. E a caridade aqui é vista como uma prática, um exercício de um amor contínuo, que se revela o tempo inteiro indistinto, alcançando a tudo e todos que se façam necessitados de qualquer apoio, mão amiga, consolo, e etc. Por esse prisma, eu acho que essa primeira parte do Herculano é fundamental nessas apreciações que nos dão as perspectivas de pensar o Espiritismo como não uma religião, mas como uma religiosidade, e, ao mesmo tempo, se pensar o Espiritismo no diálogo com todas elas, pelo modo mais respeitoso que se possa imaginar e se possa considerar mesmo. O Carlos, ele chega a dizer, o Herculano, fazer uma comparação com a fala de Jesus, quando ele dizia que, ele nos diz que não veio modificar a lei, né? Não veio mudar a lei. Pelo contrário, ele veio dar cumprimento, né? Ou dar explicações, ou dar, enfim, colocar algumas coisas no caminho mais adequado, mas cumprir a legislação dos profetas, né? Então, ele lembra aqui que exatamente como Jesus disse isso, o Espiritismo vem dizer também, não vem comprar briga nem criticar nenhuma das, mas eu venho apresentar um caminho novo, né, de racionalidade, né, de informações e de razão para a fé, né, de uma fé raciocinada. Então, é bem interessante essa comparação que ele faz, né? Ô, Carlos, então, para entrar no próximo tópico, que esse assunto é um assunto interessante, para mim novo, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa questão dessa acusação ao Espiritismo de ser panteísta, né? Você já tinha ouvido? Já. Essa ideia, aliás, é bem discutida pelo horizonte filosófico, né, que o Espiritismo se propõe. Eu acho que a gente teria de pensar agora um problema muito sério que está posto no texto do Herculano Pires. A primeira parte eu achei genial, uma contribuição fora de série, mas na segunda parte eu particularmente enxerguei alguns problemas no texto dele pelo prisma propriamente filosófico. Outra coisa, quando ele propõe a ideia de um panteísmo espírita, ele começa dizendo que, segundo a etimologia e de acordo com o emprego tradicional do termo panteísmo, é uma concepção monista do mundo que pode ser traduzida na expressão tudo é Deus.
E ele diz categoricamente que Spinoza foi o sistematizador filosófico dessa concepção. E aí começamos um sério problema. Por quê? Spinoza não disse isso. Esse é o grande problema. Spinoza não disse isso na Ética. Temos lá o grande texto de Spinoza chamado A Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. E não está lá tudo é Deus. Está uma diferença. Tudo é em Deus. Então essa expressão aqui dá pano para manga para pensar inclusive um panteísmo no próprio Spinoza. Por quê? Se tudo é em Deus, é diferente de tudo ser Deus. Por exemplo, você não é Deus, você está em Deus. Então, nós somos aqueles que correspondemos à substância absolutamente infinita que é Deus, e, portanto, nós somos modos finitos, propriamente, enquanto manifestação daquilo que se sabe por extensão, que é corpo, e por pensamento, seria mente ou propriamente alma. Portanto, dizer isso para o Spinoza não funciona. Por isso que ele vai depois produzir um equívoco mais adiante, exatamente por esse tipo de posição. Não está dito em Spinoza, de modo nenhum, que tudo é Deus. Está dito lá no Spinoza, de maneira muito clara, pelo texto que você vai pesquisar e ver com clareza. Tudo é em Deus. E sendo assim, eu pego aqui, me apoio muitíssimo na grande especialista do Spinoza, que é a Marilena Chauí, e está dito lá que assim, Spinoza não diz que todas as coisas são Deus. Assim fosse, não haveria razão para distinguir substância e modo, mas que todas as coisas são em Deus. Isso é muito importante, isso é muito diferente. Ou seja, aí dialoga com a doutrina espírita, né? Aí é possível. Aí dialoga. Porque por esse prisma, realmente, o Herculano tem que discordar de Spinoza. Porque se ele pensar que tudo é Deus, ele vai dizer que Spinoza está equivocado. Só que Spinoza não disse isso. Spinoza disse outra coisa que é completamente diferente. Tudo bem? Então, por exemplo, Deus é a realidade única da qual todas as coisas não são mais do que emanações. Também está errado. Você vai no Spinoza. Spinoza não está propondo uma teoria emanatista de base ou de tradição, inclusive platônica. O Spinoza é um filósofo da imanência e não da emanação. Portanto, ele está propondo outra coisa. Ele não está propondo a indistinção entre a Deus e a sua obra. Então, está dito assim, ó, essa imanência, entretanto, é imaginada a partir da causa emanativa, na qual a interioridade entre a causa e o efeito é a unidade de fusão que os torna indiscerníveis, porque nesse tipo de causalidade, o efeito flui direto e imediatamente da causa, identificando-se com ela. Ou seja, ele não diz isso. Spinoza não está dizendo de emanação, ele está falando de imanência. É muito diferente. Que bom que você trouxe essas explicações de Spinoza, porque eu não tive essa curiosidade de procurar e eu estava embarcando nesse de Herculano, né, que Spinoza teria proposto aí o panteísmo. Ele não está dizendo nem que é Deus e nem que é uma emanação. Aliás, Spinoza diz exatamente o contrário. Eu gosto de me apoiar na Marilena, porque a Marilena é a maior especialista de Spinoza no mundo na atualidade. Ela é a grande estudiosa do Spinoza. Grande Marilena. Grande Marilena Chauí. E ela faz questão de categoricamente rejeitar esse tipo de pensamento vinculado à noção da ética do Spinoza. E no caso aqui, o Herculano está se equivocando 2 vezes num curto espaço de tempo. Vai ver que na época de Herculano, o Herculano escreveu esse livro, talvez fosse mais forte essa interpretação, será? Fosse, isso é verdade. Fosse, aí Herculano bebeu em toda a avaliação, na avaliação corrente da obra, né? Isso, e nesse sentido, há quem, inclusive, seja intérprete, leitor do Spinoza, que afirme isso, Mas eu acho que por esse mesmo, acho que dá para confiar numa grande estudiosa do Spinoza, que é a Marilena Chauí. Uhum. E segundo o que ela está propondo da leitura da ética, eu concordo com ela, eu tive o privilégio de ter sido aluno dela na USP. Eu acho que esse cuidado de pensar o que está proposto na ética do Spinoza e atribuir a ele o que, em verdade, ele não disse, eu acho que a gente pode fazer uma distinção e uma calma. Em Paulo, a gente sabe que está dito lá, que vivemos em Deus e nele nos movemos.
Esse prisma talvez seja muito importante. Mas é fundamental que essa noção que está posta faça a clareza de pensar Deus e nós outros de maneira importante e distinta. Deus é a substância e nós somos modos dessa substância. Se Deus é a substância, nós viemos em Deus, nos movimentamos em Deus. E, portanto, fica preservada a noção de que Deus não é você ou eu, nós somos a expressão dessa manifestação divina em seus vários sentidos absolutamente infinitos. Só que mais adiante vem de novo o Herculano falar do Spinoza dizendo assim, porque Spinoza fazia a distinção entre o que chamava natureza naturata ou material e natureza naturans ou inteligente. Deus, para Spinoza, continua Herculano, era esta última natureza naturans, o que pode ser entendido do ponto de vista espírita como uma confusão entre o princípio inteligente e Deus. Ou seja, Spinoza confundiu, diz o Herculano, a segunda hipóstase do universo, o espírito, com a primeira, que é Deus. De novo, está errado. Spinoza não confunde isso de modo nenhum. O espírito, que no caso a gente pensa o modo, né, do atributo pensamento, ele não se confunde com Deus, porque ele é modo de Deus, ele não é substância. Sabe? Então não dá para fazer essa confusão. Então, de novo, ele fez uma leitura enviesada, atravessada, que não consta na ética do Spinoza. E, portanto, ele está dizendo que o Espiritismo não faz essa confusão, mas nem o Spinoza fazia. Esse é o problema. Nem o Spinoza admitindo apenas a imanência de Deus no universo como consequência de sua própria transcendência. Então, acho que, por esse prisma, valeria a pena considerar que, nesse segundo ponto, nessa segunda parte do livro, do texto do Herculano, há problemas muito sérios que a gente não pode validar com tranquilidade, não. A gente precisa reagir e pensar que, por esse prisma, ele errou completamente. Infelizmente, eu que sou muito fã dele, mas não dá para justificar aqui agora. Isso comprova que todos nós erramos, né? Todos nós podemos errar. E Herculano aí parece que tropeçou, né? Carlos, nós estamos tentando fechar o estudo em torno de 30 minutos, tá? Então, você pudesse condensando aí uns 10 minutos para a gente poder fechar. Agora, vamos pegar uma outra parte. Eu já vou me encaminhar para a terceira parte. No finalzinho da segunda, ele diz uma coisa interessante, o Herculano. A presença de Deus e, portanto, a sua imanência não se restringe à consciência humana, mas estende-se a toda a natureza. Tudo bem? Porque em Spinoza se diz Deus sive natura, ou seja, Deus, ou seja, a natureza. Todas as religiões admitem esse princípio, de uma ou de outra forma, principalmente quando pretendem oferecer as provas da existência de Deus. De novo, é problemático. Não dá para afirmar isso, não. Porque as religiões, no geral, não afirmam a imanência de Deus, afirmam o contrário, a transcendência de Deus. Então, o que está dito aí, não sei de onde ele tirou. Não tem base de se falar. Porque a ideia é pensar na tradição das religiões, sobretudo judaico-cristã, pensar Deus como uma causa transitiva. O que quer dizer uma causa transitiva? Deus cria o mundo e dele se separa, como se ficasse distanciado ou fora da experiência do mundo. O Spinoza não diz isso e talvez a gente poderia pensar que o Espiritismo também não diga isso. Por quê? Se Deus criar o mundo e se separar do mundo, o mundo começa, ou Deus começa onde o mundo termina e vice-versa. Se disséssemos a transcendência por esse prisma judaico-cristão, Deus seria finito, Deus seria um grande problema. Deus precisa ser imanente, diz o Spinoza, e eu penso que isso é o mesmo também. Deus precisa ser imanente. Deus é uma causa infinita, que abarca o todo de que ele constitui e expressa. Mas não é transcendência. E se eu pensar Deus fora da natureza, seria uma ideia sobrenatural que o Espiritismo também não. Todas as coisas funcionam nas leis de Deus, como diz a terceira parte do Livro dos Espíritos, ou seja, as leis da natureza. Então não dá para se pensar isso. E logo, todas as religiões não admitem esse princípio, não. As religiões não funcionam pela imanência, elas funcionam pela transcendência. E por esse prisma, eu acho que o Espiritismo acompanha o Spinoza, pensa fundamentalmente.
E na terceira parte, aí vem uma discussão que é nossa e que a gente já conhece há um bom tempo, e você sabe disso, Carlos. Diz respeito no que diz respeito no horizonte da teologia espírita. A terceira parte do texto herculano nos fala da teologia espírita. E aí diz o herculano: falar de teologia espírita é escandalizar alguns setores doutrinários, só compreendem o espiritismo como filosofia de bases científicas e consequências morais. Só compreendem, não. O espiritismo compreende isso mesmo. Não é só isso. Mas num curso de introdução doutrinária não podemos fazer concessões nesse terreno. A palavra teologia, diz Herculano, tem um sentido etimológico e usual bastante conhecido e claro. É a ciência de Deus, ou numa interpretação mais humilde, o estudo de Deus. E aí ele vai pegar a base de um francês chamado Lalande, que é o André Lalande, monumental aqui. E ele vai citar o termo teologia aqui do Lalande. E aí você vai lá no texto do Lalande e o Lalande realmente diz isso, né? Está lá a ciência de Deus, o estudo de Deus, a teologia e tal. Só que a questão de também dizer nesse mesmo texto uma diferença entre teologia revelada e teologia natural, que no caso o herculano pouco considera. Ele toca muito rapidamente, mas ele não desenvolve. Então, pelo prisma usual, é um pouco diferente da ideia do seu sentido etimológico, tem de se pensar que, por exemplo, a teologia tem sido muito mais alvo de uma disputa, né, de interpretação de um texto sagrado que o espiritismo não tem. O espiritismo não está disputando interpretação de texto sagrado nenhum, tanto que nem se revela como uma ideia religiosa, e por esse prisma, a ciência de Deus e de seus atributos com as relações do mundo e do homem tem de ser colocada sob uma espécie de recorte. Na acepção filosófica, diz o Herculano, é ela que nos interessa, do ponto de vista espírita, e que dela não podemos prescindir. Só que ele está mesmo dizendo um pouco acima, ele acabou de dizer, que o espiritismo se compreende como uma doutrina filosófica, com bases científicas e consequências morais. Ou seja, ele valida a teologia fora disso, mas para justificar a teologia ele se pauta nisso. E aí é problemático de novo. Teríamos de dar conta dessa questão muito problemática. E aí o que vem o problema? Porque eu acho que ele está caindo em contradição consigo mesmo. Por quê? Já vimos os escritos do Herculano, começa pela definição de Deus. E, portanto, como um tratado teológico. Paremos aqui. Não. Isso não está no Espiritismo. Isso começa pela definição de Deus? Verdade. E, portanto, é um tratado teológico? Não. Se você for pegar a estrutura lógica do Livro dos Espíritos, está dito assim, estrutura lógica do Livro dos Espíritos. Causas primárias. Deus, né? Causa primária é um horizonte daquele que a gente estuda em metafísica. Em filosofia, a gente chama isso de metafísica. Filosofia primeira. Está lá no Aristóteles, Descartes, isso aparece, né, pelo prisma da imanência no próprio Spinoza. Então, eu não posso dizer que isso é teológico. A palavra, usualmente, da teologia diz respeito a uma disputa de um texto sagrado, pela via interpretativa, que o Espiritismo não tem. Só que está dito, estrutura lógica de Livro dos Espíritos, causas primárias, a metafísica. A criação, em filosofia, a gente chama de cosmologia. A origem e natureza dos espíritos, em filosofia nós chamamos isso de ontologia e psicologia. As leis morais é uma ética espírita, é uma coisa que a filosofia estuda chamada ética. A ética do Aristóteles, a ética do Spinoza. Agora, o único prisma que talvez a gente considere pelo algo de aproximação à teologia seria a última parte do Livro dos Espíritos, que se chama Penas e Gozos. Aí é possível uma abertura para se pensar uma teologia, e eu que particularmente interpretaria até como uma teleologia, no sentido de se pensar o para-diante, o futuro, um objetivo a ser alcançado. Agora, caso diz de novo Herculano, todo o primeiro capítulo do livro básico do Espiritismo é dedicado ao estudo de Deus. Um capítulo teológico, portanto. E aí, de novo, ele está errando. Por quê?
Essa mesma estrutura que eu acabei de traduzir para você, de O Livro dos Espíritos, como causas primárias, metafísica, a criação, cosmologia, a origem e a natureza dos espíritos, ontologia e psicologia, as leis morais, a ética espírita, e penas e gozos futuros, como uma teologia ou uma teleologia, essa classificação dessa estrutura lógica dos espíritos, quem deu? Quem nos ofereceu? Dizendo que a primeira parte do Livro dos Espíritos é uma metafísica e não uma teologia. Quem ofereceu foi o próprio Herculano. Você vai lá na introdução do Livro dos Espíritos, na tradução da LAC, que foi feita pelo próprio Herculano, é ele que está dizendo isso aqui. Ou seja, ele está dizendo uma coisa aqui, no Livro dos Espíritos, que ele traduziu, e está dizendo outra coisa aqui no texto dele. Ele está contradizendo a si mesmo. Lá na edição da LAC, ele está metafísica, as causas primárias que tratam disso. E no texto dele aqui, ele está dizendo que é uma teologia. Ou seja, ele não entrou em acordo consigo mesmo. Entende? Está dizendo uma coisa no livro, na introdução, ele próprio fez, essa classificação, essa estrutura, foi ele que propôs. E no texto ele está caindo em contradição. Então, isso é uma questão muito importante. Agora, ele vai dizer mais. Ó. Ele vai dizer, há livros escritos especialmente para esclarecer como o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e o céu e o inferno. Livros teológicos, no pleno sentido da definição de Lalande. De novo, não dá. De novo, não dá. Se você vai ao Evangelho segundo o Espiritismo e abre, na introdução, Kardec está dizendo, ó, dividimos as 5 partes das matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja como fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. O Espiritismo vai desconsiderar as 4 primeiras, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o que Kardec está fazendo? As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec se ocupa só da... não se ocupa com nenhuma outra questão de base teológica. E o que exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo se ocupa da parte moral? E aí você vira a página e Kardec volta a dizer: para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra, ou seja, no Evangelho, os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Portanto, qual é a moral que o Cristo está posto, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? Ele tira todas as questões teológicas, que no geral são controversas e contraditórias, e ele vai simplesmente ocupar-se da universal. Ou seja, uma moral universal, a gente chama isso de ética em filosofia. Não é à toa que no Livro dos Espíritos está dito que é uma filosofia espiritual. Não é uma teologia, como ele vai dizer aqui. Né? Então, é a mesma coisa. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, a ideia de a Gênese em Kardec é desfazer as ideias dos milagres. Desfazer todo e qualquer conteúdo de misticismo. Ou seja, ele está na contramão das hipóteses religiosas. Sabe? Então, acho que essa leitura um pouco atravessada do Herculano cria margem para uma ambiguidade que ele produz para si mesmo. Porque ele diz uma coisa lá no Livro dos Espíritos, traduzido por ele, que aliás é uma belíssima tradução, e diz outra coisa aqui nesse texto. Ele está se desmentindo. Sabe? E nesse prisma, sustentar isso. Tem um outro trecho que eu também considero muito positivo, é o desenvolvimento da mística espírita, a experiência psicológica. Eu não acho, de novo, que a prece seja uma experiência psicológica. Hoje já tenhamos, pela própria ciência, demonstrado que quando você entra em estado de prece, você entra numa junção de energias que é capaz de suscetibilizar vários sentidos, inclusive biológicos, médicos, espirituais. Não é uma sugestão psicológica, não é uma mística. Não é esse vazio, uma crendice, como ele diz aqui. Ó. O desenvolvimento da mística espírita, ou seja, da experiência psicológica da prece. Não. Hoje, talvez, vários que se
as ciências, e tem demonstrado que a função da prece é uma cultura energética e poderosa, importante. Não dá para pensar como uma dimensão meramente psicológica. Então, por esses prismas, eu acho que a gente poderia marcar alguns cuidados com o estudo que o Herculano está dizendo. Porque a gente, não o fato de ele pensar diferente, mas o fato de ele estar contradizendo-se a si mesmo, entendeu? Não. Ele está dizendo uma coisa num livro e está dizendo outra coisa totalmente diferente em outro livro. Então, acho que isso, nesse sentido, traz inconvenientes, né? E inconvenientes que não são inconvenientes quaisquer. Agora, na última parte, Carlos, a última parte eu acho que ele vai entrar nessa conversa da religião, mas pensando numa religião em sentido de religiosidade. O termo, particularmente, o termo religiosidade, mais do que o de religião. Porque ele traz elementos importantes contidos no livro, nos vários livros de Kardec, particularmente, ele diz: todo o livro dos Espíritos a confirma, ensinando uma religião pura. Eu acho, de novo, isso problemático. Uma religião pura. Todas as religiões, em certo sentido, foram datadas do tempo, trazem influências. Por exemplo, o Espiritismo, enquanto prisma filosófico, científico, de consequências ético-morais, não é pura. Ela traz influências do seu sentido histórico. Há várias interlocuções e diálogos que isso se faz com o seu próprio. Isso se foi com todas as outras experiências. Mas a ideia de pureza, a ideia de religião pura, eu acho que é meio, sabe, pretensioso. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que eu acho bem legal. Ele diz, no item 673 do Livro dos Espíritos: Deus abençoa os que praticam. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenagear a Deus. Ou seja, o exercício puramente da experiência do amor, aquela coisa da ética do coração, a interioridade vivenciada no seu máximo, na sua máxima expressão, né? E nesse horizonte, a figura de Jesus, ela é fundamental. E por esse prisma, eu acho que o Espiritismo dialoga fundamentalmente com o Cristo. Como eu já disse, que eu não acho que Cristo tenha fundado uma religião, porque ele não foi como Moisés, um fundador político. Moisés fundou um Estado, né? Que é a fundação do Estado hebraico. Jesus não fundou Estado nenhum. Jesus não deixou nada escrito. Jesus foi uma transparência de ensinamento traduzida naquele contato mais autêntico, do dentro para fora, sabe, da interioridade que se envolve de virtude na direção de todos os necessitados. Então, nem isso eu penso que Jesus. Eu acho que Jesus foi uma figura que pensou a sua própria experiência de mundo notável, numa transparência de amor, e talvez a gente vai demorar um bom tempo para encontrar algo equivalente. Por isso que a questão 625 de O Livro dos Espíritos coloca Jesus como uma figura mais importante, um modelo que ofereceu ao homem para servir-nos de modelo e guia. Porque está dito lá, eu acho que aí o Herculano diz bem, a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino. O que quer dizer animado? Deus funcionava por e, portanto, ele espraiava para todos que o executavam. E por esse prisma, ele faz com que as suas lições sejam fundamentais, porque elas são universais. Amar a Deus acima de esse caráter de grande universalidade, que a gente pode depois encontrar de modo assemelhado no Kant, naquela questão da moral que você se impõe pela via da consciência. E por esse prisma, o ensinamento que é dado por Jesus nessa transparência, inclusive incomodando o poder dominante, é algo que se assemelha ao Espiritismo. O Espiritismo vem nos oferecer uma espécie de transparência de interioridade, sem paramentos exteriores de qualquer espécie, sem hierarquia, sem texto sagrado, sem qualquer atavismo, né? Mas oferecer uma espécie de ponte para que corações e consciências
estejam vinculados na leitura de si, que é aquela coisa fundamental de uma fé raciocinada. Por esse prisma, eu acho, honestamente, eu acho que o Espiritismo consegue preencher com grande dignidade aquela promessa do Consolador prometido. Sem pretensão, eu acho que consegue preencher, porque traz a lição de outrora relembrada em prismas fundamentalmente lógicos, mas ao mesmo tempo afetivos, conforme o Cristo havia estabelecido também. Jesus nos havia dito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, o que liberta o ser é o exercício de um conhecimento que se emancipa o tempo todo, continuamente. E por esse prisma, eu acho que o Consolador prometido faz com que o Espiritismo possa também, com dignidade, se candidatar a preencher esses conteúdos. Ou seja, eu acho que o Espiritismo realmente atende a esses requisitos propostos por Jesus àquela época. Mas sem a pretensão de um exclusivismo de verdade. O Espiritismo se coloca como um perfume, que vai traduzindo a sua experiência, envolvendo a tudo e todos, inclusive despretensiosamente. E aí eu acho que é legal pensar a comunhão do pensamento, né? Enquanto estamos emanados uns aos outros por esses pressupostos de religiosidade extremada. E aí ele diz lá, por exemplo, essa fé racional. Né? O que é uma fé racional? É aquela fé que nos move para que eticamente nós possamos nos portar de maneira emancipada em relação ao nosso próprio atavismo de outrora. Ou seja, a fé racional é aquela que move a montanha dos nossos atavismos de outros tempos, para que a gente possa se emancipar dos valores ainda primaristas do instinto e possamos desenvolver a afetividade, o conhecimento de uma maneira espraiada, de uma maneira liberta. Eu acho que o Espiritismo, sobretudo, tende a nos oferecer essa moralidade, essa interioridade, essa religiosidade, muito mais do que um próprio sentido de religião. E aí, de novo, o Herculano nos diz uma coisa que está na base do Kardec, que eu acho que a gente precisa falar o tempo inteiro. Naquele discurso de 1º de novembro de 1808, na Sociedade Espírita de Paris, Kardec diz: por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Porque só temos uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da palavra culto. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público só veria nele uma nova edição, uma variante. Ou seja, o Espiritismo não é uma religião. Porque a palavra religião está aivada desse. Então, é claro que pensar como uma comunidade, como uma religião, até mas não é exatamente o que o Kardec está preocupado em formular. Porque, no geral, a palavra religião tem exatamente esse conteúdo que a tradição traz. Sacerdócio organizado, hierarquias, ritos visíveis. E se você disser para qualquer um religião, é essa carga semântica que o termo está investido. Poucos vão pensar comunhão de pensamento, como ele havia dito também. Então, eu acho que, nesse sentido, não dá para se pensar uma mesma palavra para ideias tão conflitantes. Eu acho que, nesse prisma, o Kardec foi certeiro. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público só veria nele uma nova edição, uma variante, se assim nos quisermos expressar, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma classe sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. O público não o separaria das ideias de misticismo. Olha como Kardec é importante. Olha o que ele está dizendo. Para não se pensar com teologia, como o próprio Herculano afirmou lá no início do seu próprio texto. O Espiritismo está se emancipando dessas questões. Respeita quem tem a religião, respeita quem tem a sua confissão de qualquer tipo, mas, ao mesmo tempo, funciona por um outro prisma que não é esse estabelecido pela tradição. Portanto, acho que essa vertente está posta pelo Espiritismo, seja a nossa para vivenciar a religiosidade, dar continuidade àquele cristianismo, mas sem as amarras do sabor da experiência, das disciplinas teológicas, enquanto discursos de pretensão de palavra autorizada pelo poder
foi construindo de maneira tão atravessada e problemática ao longo do tempo. E o espiritismo está fora desse papo, está fora dessa conversa. Ô, Carlos, deixa eu só te dar um toque. O Zoom parece que ele só grava até 45 minutos, aí ele interrompe. E nós estamos chegando nos 45. Então, se você pudesse dar a finalização aí para a gente não ser surpreendido com o corte aqui. Eu só vou finalizar pensando o seguinte, Carlos. Eu acho que se a gente souber pensar Jesus na sua legitimidade, nós vamos buscá-lo nessa moral universal proposta lá no Evangelho. Então, procurarmos Jesus não fora ou nos lugares vários em que os discursos religiosos todos respeitáveis o apresentam. É buscá-lo dentro de si mesmo. Eu me lembro, para encerrar nossa conversa, uma poesia atribuída ao espírito Noel Rosa, por uma médium aqui de São Paulo, que já desencarnou, a Dona Marta Galego Tomás. Ela dizia, ela psicografou esse texto do Noel Rosa, que dizia mais ou menos assim: eu fui à Palestina e à velha Jerusalém à procura de Jesus, um mestre amigo do bem. Visitei Cafarnaum, Betsaida, Corazim, mas não encontrei Jesus, pobre coitado de mim. Fui a Roma, vi o Papa e as 7 colinas também, à procura de Jesus, um mestre amigo do bem. Vi templos de pedra e de ouro, cruzes de prata e marfim, mas não encontrei Jesus, pobre coitado de mim. Estudei muitas crenças e seitas também, à procura de Jesus, o mestre amigo do bem. Conheci todas as perspectivas, todas as formulações, enfim, mas não encontrei a Jesus, pobre coitado de mim. Voltei para casa cansado e decepcionado também, por não ter encontrado a Jesus, o mestre amigo do bem. Encontrei à minha porta, sentado no meu jardim, um infeliz como eu, pobre coitado de mim. Vi-lo entrar em minha casa, dei-lhe água, dei-lhe pão, cobri seu corpo doente, consolei sua aflição. E eis que luz resplandecente brilha perto de mim, de Jesus, docemente, e repreendia assim: por que vais procurar onde, indo daqui para ali, quando a felicidade está tão perto de ti? Quem quiser estar comigo, não precisa ir longe assim. Socorre a meus companheiros e estarás socorrendo a mim. Muita paz, muito obrigado. Que bonito, muito bom. É legal. Gostei. Carlos, quero agradecer muito a você. Foi muito boa essa nossa conversa. Acho que, inclusive, trazendo aí reflexões e críticas ao texto do Herculano Pires, como nos propõe Kardec e o próprio Herculano, né? Para a gente ler com criticidade. E isso vai dar certamente muito debate entre nós no grupo. Tá bom? Então, obrigado. Eu não estou discordando do Herculano, eu estou concordando com outro Herculano. Ele escreveu estabelecendo a crítica ao texto. Né? Por causa do Herculano mesmo. Exato. Tá certo. Ele foi bem num, mas foi mal no outro, eu acho. Eu concordo desse outro. Eu concordo lá tem uma incongruência, né? Tem uma incongruência aí para a gente analisar. Então, muito obrigado a você, obrigado aos nossos amigos do Sejus que nos acompanharam até agora. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.